Oi, gente, meu nome é Laís e vou apresentar o capítulo 5, Análise de Sistemas, do livro O Verdadeiro Poder. O capítulo é dividido em 5 pontos. O primeiro deles, o autor relaciona o ato de captar e desenvolver conhecimento. Para resolver um problema ou atingir uma meta, é necessário estabelecer um plano de ação. O que seria um plano de ação? É um resumo das decisões e, para tanto, é necessário que haja planejamento, a fim de reduzir as incertezas. Ele pode ser do mais simples até os mais sofisticados. E para estabelecê-lo, é importante que tenhamos conhecimento necessário. Se, por exemplo, um recém-chegado trouxer um conhecimento que possa ser utilizado, não haverá necessidade de plano de ação, por conseguir solucionar o problema. Mas à medida que passa o tempo, novos resultados precisam ser atingidos e, portanto, é essencial novos conhecimentos. As organizações, além de recorrer conhecimentos com o seu pessoal, pode recorrer a outras fontes, como os recursos externos, por exemplo, com técnicos, consultores, congressos, e também com a prática da análise e da síntese da informação, que eu vou falar daqui a pouco. E todas essas fontes podem funcionar simultaneamente. Portanto, é necessário compreender que o desenvolvimento de uma entidade é um processo educacional de acumulação de conhecimentos. No segundo ponto, ele fala sobre a introdução ao conceito de alvo. O que seria alvo? É o sistema que se refere ao problema, ou seja, o que deve ser analisado para solucionar o problema. Então, o alvo pode ser a organização, a linha de produção, o produto, máquina, pessoa, o canal de vendas. E para determiná-lo é necessário conhecimento amplo do sistema, a fim de aumentar as chances de que os verdadeiros fatores possam ser englobados. Neste terceiro ponto, ele fala sobre a introdução aos conceitos de análise e síntese. A análise é o exame de cada parte de um todo, tendo em vista conhecer a sua natureza, as proporções, funções, relações, isso é, um estudo pormenorizado a fim de obter uma melhor compreensão. Na figura, primeiramente, aborda uma grande quantidade de informação e por isso é necessário analisar cada uma delas e abandonar o que for irrelevante, para poder compor um modelo de informações relevantes, que é a síntese. É o conhecimento final necessário para resolver o problema. No ponto 4, o autor analisa o alvo por meio de modelos. O mundo das coisas e da natureza pode ser complexo, por isso os cientistas tentam conhecer fenômenos da natureza com imagens simplificadas da realidade, conhecidas como modelos, isso é, a representação da realidade. Na figura, as setas sugerem uma interação contínua entre o fenômeno percebido e o observador. Primeiramente, o observador procura, por meio da análise, dissecar o problema para então entendê-lo, agregando somente informações pertinentes, para no fim construir o modelo final do sistema, que é a síntese. O modelo, então, descreve a estrutura ou fluxo do processo formador do problema. As próprias figuras utilizadas no texto são modelos que procuram ajudar o entendimento dos conceitos. Então, os modelos são ferramentas de comunicação eficientes e importantes para a aquisição de conhecimento em geral. E por último, o autor fala sobre o processo de planejamento, que
que para reger o processo de planejamento é necessário alguns princípios. Primeiro deles, deve ser feito dos fins para os meios, por meio de análise e síntese, até a apresentação de uma solução satisfatória. Em seu caminho deve ser utilizada a priorização. E pode haver muitos fatores atuando sobre determinado resultado, mas 20% destes modificarão 80% o resultado e poderão ser o suficiente para resolver o problema, conhecido como princípio do Pareto. O planejamento é interativo, ou seja, tem que ter a interação entre analista e quem detém o conhecimento técnico. E ele consiste na busca do conhecimento necessário. E essa interação depende do processo de comunicação. O processo de planejamento requer 3 análises básicas. A primeira delas é a análise funcional, que analisa resultados em função do local, do tempo, do tipo, e pode ser feita comparações com sistemas similares. O segundo deles é a análise do fenômeno. Analisa as condições e podem ser divididos em 2 tipos. O primeiro deles é a análise vertical, que analisa a estrutura do sistema, que seria o alvo. E a análise horizontal, que analisa como acontece o fluxo e sua influência sobre o problema. E por fim, a análise de processos, que é a fase final e é decorrente do desdobramento do problema maior. Um plano nunca é perfeito, pois pode ser estabelecido com ações erradas, com mais ou menos ações, e devemos deixar claro que pode ser corrigido. E para atingir as metas, é necessário que haja uma outra análise com maiores informações. O que se espera de um gerente que não consiga alcançar suas metas é que ele analise novamente o problema, junto com a sua equipe, e entregue na reunião um plano complementar. Podemos concluir então que para resolver problemas é necessário um plano de ação, a partir de um planejamento. É importante saber o que deve ser analisado para resolver o problema. E na análise, as informações irrelevantes devem ser abandonadas para no fim abstrair somente o conhecimento necessário para solucionar o problema. Os modelos são essenciais para adquirir conhecimento geral, já que são a representação da realidade. Por fim, devem ser observados alguns princípios para suceder o processo de planejamento. E se o plano não sair da maneira que se espera, refaça a análise, de modo a alcançar suas metas. Obrigada!